Parece que a bondade de Deus sempre coloca aquele peso, aquele problemazinho. Nós estamos na terra. Quando nós estamos falando de afinidade, nós não estamos querendo falar de afinidades totais, espirituais, santificação. Às vezes todo grupo tem aquele fatorzinho de administração das nossas necessidades de interação com pessoas que são mais difíceis. Às vezes é uma necessidade de condução e de aperfeiçoamento do trabalho, do aperfeiçoamento de desenvolvimento da nossa paciência. É uma conquista que vai se dar mais no amanhã. Será que nós já investimos tudo? Então, porém, surgiu uma necessidade de trabalho natural. Aí é justo que a gente, então, selecione as pessoas que são mais convenientes e mais capacitadas para aquele trabalho. O que a gente tem que fazer é aquela pergunta a nós mesmos: eu vou fazer um outro grupo só com isso, para me livrar de fulano, para me livrar de Beltrano? Ou há uma necessidade na casa de criar uma nova responsabilidade, um novo direcionamento? Se há, nós temos todo o direito de fazer uma seleção mais adequada, porque é de seleção que nós estamos falando, que é o ponto fundamental dentro da casa espírita. Pergunta do internauta: o médium com problemas de animismo, que nas reuniões sempre manifesta espíritos obsessores, é um obsidiado? Qual é a maneira que o doutrinador deve conduzir o caso? Fazer o atendimento normalmente, buscando, se for o caso, de fazer com que o médium seja induzido a verificar que está em um processo evidente de animismo. Todavia, o médium não deve considerar a questão como se ele fosse um obsidiado, porque o animismo é um processo medianímico. Todo fenômeno tem cores anímicas. É necessário que nós entendamos essa particularidade. Criou-se um fantasma no espiritismo chamado animismo, e até hoje nós não conseguimos nos libertar desse epíteto, o médium anímico. Na realidade, ele é um vaso que está defeituoso. É preciso que na reunião mediúnica os encarregados da doutrinação procedam de uma forma tal que o ajude a superar essa questão das excessivas cores anímicas que muitas vezes os médios carregam para as suas comunicações. Depende muito isso da experiência e da competência do doutrinador para conseguir o êxito desejado. Como lidar com a vidência? Como direcioná-la para a fraternidade? Eu não tenho experiência com médios videntes. Na nossa reunião mediúnica, o único vidente é Divaldo Franco, e ele não a utiliza lá nos trabalhos mediúnicos. Vez que outra, é que no final da reunião, na hora em que nós estamos na sala, ele diz: olha, em tal momento aquele espírito, eu vi quando ele entrou. Mas fora da sala mediúnica, no momento da sala mediúnica, ele nunca, eu estou lá já na mediúnica há 33 anos, sempre quando ele está em Salvador está presente, e eu nunca vi funcionar a evidência dele no trabalho da reunião mediúnica. Então eu não tenho como lidar se os companheiros tiverem. A questão da vidência é uma questão do próprio médium. O que tem causado, às vezes, dificuldade no trabalho mediúnico é o vidente repórter, né? O que é o vidente repórter? É aquela pessoa que diz: está chegando um espírito aí, assim, assado, de camisa azul. Cuidado, vamos orar por ele. Grupo, atenção. Está chegando um outro espírito. Então, o médium vidente não é um repórter de sessão mediúnica. Antigamente também
trouxe a cultura de que toda sessão tinha que ter um vidente. E era a muleta do dirigente da reunião. Ele não fazia nada sem perguntar ao vidente: como é que está aí a sessão aí? O que é que está acontecendo? Também não é para servir de muleta para o doutrinador. O médium vidente vê espíritos e, em alguns momentos significativos, ele deve revelar a presença de entidades espirituais. Por exemplo, nós costumamos em nossa casa, depois da reunião mediúnica, temos um momento de reflexão, de repouso, de relaxamento, de troca de impressões, de comentários edificantes sobre o trabalho. Ali, naquele momento, é momento de um médium vidente falar. Por exemplo, na minha eu dirijo uma reunião que nós temos uma pessoa que é um bom médium vidente. Às vezes ela comenta coisas nesse momento, às vezes me comenta em particular situações. Por exemplo, eu tive um sobrinho que morreu assassinado. Ele foi conduzido à reunião mediúnica. Ela o descreveu para mim depois. Ele foi socorrido. Eu tenho um filho que é médium. Ele tentou incorporar no primo, mas não conseguiu. Meu filho dava uns estremeções, mas não havia ajuste. Então ela descreveu para mim, numa avaliação, não na hora, todo esse processo, as cicatrizes que ele trazia, reminiscências do assassinato. Então, coisas significativas em momentos importantes, visitas importantes que cheguem na sessão, uma visita de um espírito amigo, um espírito que não é familiar ao grupo, uma visita querida. Então, às vezes a gente viu o Divaldo falar, hoje nós recebemos a visita da Rainha Isabel de Portugal, a Santa das Flores. Então ela visitou o nosso trabalho, foi um momento de muita beleza, de muito enlevo espiritual. Então é justo que nesses momentos significativos, havendo um bom médium vidente, ele coloque depois da reunião, nos comentários, que é uma coisa muito saudável, que a gente tenha na reunião mediúnica esse instante final para uma conversação. Pode-se tomar um chazinho, a gente toma um chazinho de capim-santo para acalmar, e depois a gente conversa, troca experiências. Isso é muito bom. E esse é o momento em que, tendo o médium vidente, ele faz algum comentário. Também não precisa fazer toda a sessão para não se colocar como uma personagem principal do trabalho. Descrição. As coisas muitas vezes vêm para que ele próprio adquira sabedoria espiritual, para que o médium vidente engrandeça a sua percepção. Ele poderá também esporadicamente ajudar o doutrinador, desde que não possa fazer disso uma bengala no seu trabalho. Como ajudar uma pessoa já em processo de fascinação, uma vez que ela não aceita estar fora de um senso normal? Orar. A pessoa não quer ser ajudada, está fora da aceitação de opinião. A única coisa que se pode fazer é orar pela pessoa. Não pode se introduzir na mente de alguém ideias que a pessoa não quer aceitar. Já li em algum livro que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau, e eu estou complementando, sobre o indivíduo. É uma definição da obsessão. Poderia também ser de um espírito familiar que não fosse mau. Às vezes acontece que um ser espiritual desencarnado fica dentro do âmbito da família, e como ele está muito perturbado espiritualmente, realmente ali se dá um processo indireto de obsessão, inclusive com acontecimentos desagradáveis dentro do seio da família. Como é natural, não vai se imaginar que ele faça isso premeditadamente para prejudicar os familiares. Às vezes faz por amor, somente que é um amor egocêntrico, que não raciocina, e o indivíduo fica ali naquele ambiente, porque não tem condições de enfrentar o mundo espiritual, se abriga no seio da própria família.
daí a família fazendo o evangelho no lar para beneficiar os seus parentes que muitas vezes desencarnam e ficam dentro do próprio lar. É uma forma pela qual o Espiritismo orienta nesse sentido. Os remédios alopáticos interferem no corpo psicossomático dos médios? Alguns remédios sim. Tem remédios que alteram realmente as ligações perispirituais. Tem remédios que provocam alterações profundas. Outra pergunta, as dores de cabeça devem ser tratadas basicamente com água fluidificada? Às vezes com analgésico também. Divaldo outro dia estava nos dizendo que ele não pode tomar remédio para dormir em hipótese alguma, que ele se desestrutura psiquicamente de uma forma impressionante. Três estudos de casos tirados da bibliografia de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, para a gente ter uma panorâmica prática dos procedimentos, das implicações, da gravidade e de algumas nuances do trabalho. Por exemplo, nós vamos examinar aqui a problemática de Carlos. É um jovem esquizofrênico que, além da sua esquizofrenia, ele era portador da síndrome obsessiva. Então, estudando aquele caso, nós vimos que o Dr. Bezerra de Menezes, que naquele centro dedicado ao culto afro-brasileiro, ele encontrou pessoas tão amorosas e tão dedicadas à caridade, que ele se permitiu de 30 dias para promover alguns auxílios especiais, ajudando a equipe conduzida por Dona Emerenciana, um espírito que vinha vinculado às terras nórdicas, viveu a sua última encarnação na Dinamarca. Quer dizer, o espírito branco estava ali com a fala nativa, num centro dedicado ao culto afro, porque ela fizera esse trânsito da Europa civilizada para a África, onde ela reencarnara provacionalmente, expiatoriamente. De lá fora recambiada para o Brasil, viveu nas vestes escravas e toda a sua família estava envolvida num comprometimento obsessivo e doloroso. Mas aquele ser, Dona Emerenciana, era um ser muito já lúcido, esclarecido, e era quem conduzia o trabalho. E ela pedia a ajuda ao Dr. Bezerra de Menezes para algumas situações especiais. Havia também um ser espiritual ligado àquela casa, o senhor Empédocles, que era muito amigo do Dr. Bezerra de Menezes. E um dos casos especiais era o caso de Carlos. Ele era um esquizofrênico. Então, o despudor, o desregramento sexual, o autoritarismo criminoso geram as matrizes da enfermidade desde a infância. Então, a causa principal da sua enfermidade mental era a sua encarnação passada. Ele fora um dono de fazendas no Brasil imperial, autoritário, e ao receber os contingentes de escravos, ele selecionava as negras mais formosas e as negras
que tivessem a atração pela sua voracidade sexual para tomá-las como amantes. E chegou um lote de escravos, uma negra com um marido e um filho pequeno, e ele a desejou. Imediatamente, para facilitar as coisas, ele vendeu o marido para outra fazenda e impôs a sua autoridade. Então, a negra era um espírito muito nobre e reagiu. Ele a domou no chicote, sob os impactos do rebento, e ela, não resistindo às torturas, faleceu, e no mundo espiritual enlouqueceu pelo ódio e se transformou, na linguagem da Umbanda, uma bombogira, que é um espírito que perdeu a forma no compromisso da maldade e da obsessão. Uma loucura gerada pelo problema que foi colocado. Então o doutor Bezerra vai atender esse caso e vai orientar. E Carlos é esse ser maldoso da outra encarnação que reencarna-se na esquizofrenia, com problemas sexuais incríveis, deformidades no aparelho genésico, várias complicações neurológicas causadas não pela obsessão, mas pelo seu comportamento infeliz. Então vai ao atendimento fraterno, vai à consulta, como é chamado nas casas de Umbanda, e que é feita aquela consulta incorporada, o que não é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo, atendimento fraterno, é uma proposta de pessoa para pessoa. Então ali ele é esclarecido. E a mãe de Carlos é que vai procurar o atendimento. Dr. Bezerra de Menezes, imediatamente, a sessão é à noite, vai à casa e traz o menino, o jovem desdobrado, e faz a anamnese da situação complicada em que ele se coloca. Então, ele declara, ele faz uma distinção. Os problemas neurológicos são kármicos da sua vivência anterior, do seu despautério, da sua impulsividade. Os problemas obsessivos estão lhe pesando numa anemia profunda, numa dificuldade de absorção de oxigênio que lhe causa uma apatia, uma languidez, uma falta de forças biológicas e vitais. Então ele separou as duas coisas uma da outra e começa naturalmente o atendimento espiritual. As vítimas, os espíritos, bom, continuando a história, não sei se eu sou todo um bom narrador, mas aquela mulher que morreu e que se tornou uma obsessora, que fez o marido na fazenda vizinha, soube dos acontecimentos e fugiu para as matas, fugiu para os quilombos, fugiu em busca da sua liberdade e desejou roubar o filho. E o rouba, vem à fazenda para roubar o filho que era dele, o filho da sua alma, e tirar das mãos inclementes e perturbadoras daquele tirano que lhe roubara a esposa e que lhe ameaçava a vida do filho. Ele rouba o filho, mas imediatamente ele é caçado e é morto no tronco e também vai para o mundo espiritual, na volúpia do ódio, e se transforma no Exu, é a linguagem da Umbanda. E os dois começam no mundo espiritual, a loucura da obsessão é tão grande que, se amando, aqueles dois obsessores passaram a não se identificar mais e começaram a disputar a mesma vítima, ambos querendo ser o dono
daquele obsidiado e perderam a dimensão da vida, a do outro, não enxergaram mais na fazenda. Então, na fazenda, o que aconteceu? O menino ficou órfão e a escrava que tomava conta da fazenda tomou aquela criança e pediu à esposa do algoz, uma dama de bons sentimentos, para criar aquela criança. É essa criança que é o espírito que se fez amigo de Dr. Bezerra de Menezes, porque ela fora criada agora na casa da fazenda, adquiriu algumas habilidades culturais, estudou um pouco, passou a administrar algumas coisas da família e amar a mulher, a sua benfeitora, e amar o algoz dos seus pais. Coisas do amor. O amor é misterioso mesmo, porque ele está preso nas rodas do passado, das muitas encarnações. Quando esse menino desencarna e o grupo desencarna, ele percebe a complicação e ele deseja socorrer, tem méritos espirituais, e ele começa a trabalhar no mundo espiritual, não para resgatar imediatamente o seu... Não, eles têm méritos, começa a trabalhar no mundo espiritual e ele programa uma reencarnação. Ele agora vem casado com a sua benfeitora, a esposa do algoz. Casa-se e atrai ele para a bênção da maternidade, e ele, então, o algoz encarna dentro de uma família ajustada para iniciar a sua recuperação. E aí é que começa um trabalho muito bonito de recuperação espiritual. O pai de Carlos investiu no trabalho do bem a fim de poder ajudar o filho endividado. É assim que fazem os espíritos evoluídos. Às vezes eles querem ajudar alguém, eles começam a adquirir merecimento, ajudar indistintamente para adquirir a bênção da misericórdia divina, para chegar ao alvo do seu coração, àquele que é objeto do seu trabalho e da sua dedicação. Qual era o objetivo da desobsessão do Dr. Bezerra? Era uma melhoria, o objetivo esperado pelos bons espíritos, pois haviam deficiências irreversíveis na encarnação. Ele não ficaria bom da esquizofrenia, mas se o processo obsessivo fosse revertido, como havia grandes chances de haver uma reversão, porque aqueles espíritos estavam enlouquecidos na perturbação, mas não eram espíritos totalmente maus, eram espíritos assim impulsivos. E quando ele perceberam os obsessores que eles não poderiam mais desgraçar aquele algoz, aquele jovem, porque estaria atingindo o próprio filho querido, que no mundo espiritual houvera intercedido por eles, eles capitularam num processo de desobsessão maravilhoso, que é conduzido todo ele no mundo espiritual para desarticular aquele ódio. E então há um choque anímico, regressão de memória, há terapias específicas maravilhosas que os irmãos vão ler e comprar o livro Loucura e Obsessão, para a gente ver que desfecho interessante naquela história aparentemente complicada, que o amor trouxe à recuperação. Então, havia um entendimento claro que não havia possibilidade alguma de uma cura, mas havia possibilidade de um benefício, de uma recuperação, de uma melhoria que se deu. A família se ajustou, houve uma pressão diminuída sobre os cuidados maternos, e a casa afro cumpriu seu papel de amor e de solidariedade, fazendo um trabalho nos dois planos da vida, na reunião mediúnica e nas reuniões mediúnicas no plano espiritual. Meus irmãos, normalmente, quando há desobsessões bem-sucedidas, normalmente 70% a 80% do trabalho é feito verdadeiramente no plano
espiritual. Essa é a história de Carlos, um esquizofrênico que, tendo obsessão diminuída e erradicada, tem os seus problemas também diminuídos e ele passa a ter uma vida mais normal dentro das complicações irreversíveis que ele adquiriu para a sua encarnação. Vamos examinar rapidinho o problema de Julinda. O perfil da criatura trazida de vidas passadas. Ela, hoje a vítima, procedia de uma região espiritual infeliz. Era uma pessoa comprometida com comportamentos levianos na área da sexualidade. Nesta presente oportunidade, ela se reencarna sob o amparo de amizades que se reencarnam também para ajudar. São seus pais, Dona Angélica e o marido. E juntos fazem um trabalho educacional de esforço muito grande para que Julinda, de alguma forma, tivesse lapidada determinadas arestas da sua personalidade. Todavia, ela persistiu no comportamento inadequado, na existência em que sofreu um processo de psicose maníaco-depressivo. Em primeiro lugar, ainda não era a obsessão. Repare que sempre a obsessão vem precedida de determinadas circunstâncias acontecidas com a própria vítima de hoje. Nesse sentido, ela casou-se e rejeitou de uma forma inexplicável a oportunidade de ser mãe, por motivos fúteis, recorrendo inclusive ao aborto delituoso. O seu segundo passo, equivocado, está lá na parte que fala das transgressões das leis divinas. O espírito que ele estava comprometido a receber como filho faz um verdadeiro ataque de exortação para que ela não o expulsasse do seu útero. E lhe fala durante o sono, através dos sonhos: minha mãe, não me expulse da intimidade da sua vida. Eu lhe prometo que você não vai se arrepender. Eu vou fazer tudo para demonstrar a minha gratidão. E ela, numa atitude inconsequente, dizia: não te quero como filho de forma nenhuma. Eu te odeio. Imagine que força odienta existia naquela criatura em referência àquele ser desencarnado. E finalmente ele, abortado, desde os momentos dos sonhos, leva progressivamente à loucura. Ela perde os contatos com a sua atitude realmente de regularidade nos processos mentais. Aí então a oração intercessória desencadeia o socorro. A sua mãe pede ajuda. Então, do mundo espiritual, vão Dr. Bezerra e Filomeno examinar a questão e começa o trabalho da desobsessão. Pessoas que não estão absolutamente ligadas ao espiritismo, não têm nenhum conhecimento espírita, porque o importante são os sentimentos que deve abrigar a criatura humana na sua vida aqui na Terra. Daí ela ora, como eu já contei, e logo mais ela recebe a resposta do mundo espiritual. Começa o trabalho desobsessivo, que é muito longo para uma descrição meticulosa, mas eu sei que quem tem nas fronteiras da loucura pode ler na íntegra todo esse episódio que realmente nos traz ensinamentos preciosos,
Qual é a proposta libertadora? A maternidade sacrificial e o espiritismo como lenivo e força moral. Porque ela, depois de tratada convenientemente pela psiquiatria, concomitantemente recebendo o auxílio dos benfeitores espirituais, ela cai em si e confessa ao marido e à própria mãe o ato delituoso que ela cometera fazendo o aborto. Aí então surge o ensejo do compromisso de receber a entidade obsessora como seu filho. Muitas vezes isso acontece no seio de famílias. A maternidade muitas vezes leva aos processos obsessivos a chegar a seu término. E as pessoas devem ficar sempre em mente a oportunidade que a vida oferece para que, em uma atitude sacrificial, possa se libertar de um problema de tal gravidade. Então, aí é o caso de Julinda subjugada. E o terceiro caso, que nós trazemos exatamente porque surge sempre pergunta, e João já respondeu pergunta em cima desse caso, para as nossas observações, para que os nossos preconceitos não funcionem em atitude de eliminação, mas para que tenhamos nós o ensejo de aprender com as dificuldades alheias. Esse caso de Lixo é muito importante porque desde a infância ele se reporta que ele preferia que chamasse ele de Lícia a Lício. A gente vê como é difícil quando a pessoa vem um transexual. Nas duas encarnações anteriores ele viveu no sexo feminino e usou mal a sua sexualidade e trouxe para si diversas problemáticas para essa encarnação atual. A gente vai verificar que não é fácil se viver psicologicamente uma sexualidade e fisicamente apresentar-se do lado oposto. Só quem passa por essa transição pode avaliar as dificuldades que é. E nós outros, aqueles que vivemos na nossa normalidade psicológica e fisiológica, não temos como avaliar o que seja realmente essa dificuldade quando se apresenta diante da criatura humana. Por isso que esse caso serve para que todos nós reflexionemos contra os preconceitos e não fazermos julgamento da possibilidade que a pessoa tem, do esforço que a pessoa empregou para não haver recaída, para não entrar na homossexualidade. Então esse caso tem essa finalidade. A reencarnação provacional de uma alma feminina no corpo masculino. Ela foi forçada a casar em França pelo pai, forçada não, naquela época o pai é quem ajustava o casamento, né? Hoje a liberdade está aí, né? Ninguém ajusta ninguém, cada um se ajusta por si mesmo. Então, forçada a casar, casou-se aos 15 anos e no dia das núpcias, no dia do casamento, ao final das festividades, ele informou a ela que ele era incapaz sexualmente. Então foi um choque para ela ter um marido que era incapaz sexualmente. Mas ela passou a conviver com ele, foi se limitando dentro das possibilidades para conviver normalmente com ele, sem qualquer problema. Mas 6 meses depois do casamento, o irmão do marido perde a mulher no acidente de cavalo. A mulher estava montada em um cavalo, caiu e morreu. E o irmão, para consolar, traz-o para dentro da sua própria casa. Você vê as tramas como começam. E a gente não tem a possibilidade de poder avaliar aqui do lado de cá essas tramas todas que se passam no mundo espiritual. A partir daí, com a chegada do irmão,
esposo passa a ter ciúmes da esposa com o irmão. Você vê a ilusão mental, ele não tinha na sua e não havia nada, por enquanto, não havia problema nenhum, mas de tanto ele forçar a barra, no final, disputaram. Ele tramou pegar os dois, não conseguiu, porque os dois fugiram antes, e ele aí se matou. E se matando, passou a procurar o irmão e começou a instigar. E o irmão, forçado pela obsessão do próprio irmão, tempo depois veio a morrer também, e ela ficou viúva nova, com algumas posses, mas a família e os familiares na época já tinham colocado ela de escanteio, como podemos dizer, e o que é que acontece com ela? Vai de queda em queda e morre, ainda jovem, dado às perversões sexuais da época. Reencarnam-se novamente, agora já nas terras brasileiras. Novamente ela é forçada, entre aspas, a casar com o fazendeiro de café que se apresenta. E sabe quem apareceu como comprador de café? O irmão. Você vê as tramas. E novamente, eu não vou descer a comentários, porque no livro está lá, no Loucura e Obsessões, vocês podem comprar, porque tem muita importância. É para estudo, não é para a gente ficar vendo só a história do problema, se enrolar no problema, é para o estudo de todos nós. Então ela foge novamente com o comprador de café, que era o irmão próprio. Lá para as tantas, vivendo em São Paulo, ela abandona ele e se larga na vida e vem a falecer novamente. Em função desse carregamento dela, é que agora ela volta, reencarna, transexual. E o que é que acontece? O dito cujo é sobrinho, é tio dele, e aí vem para estudar na capital em função, e aí leva ele à viciação. Surge outras vidas assolado por um obsessor que reava o vício. No mundo espiritual, o marido traído por 2 vezes fica agora assolando. E o que é que vão fazer? Aí vem a história, ele vai já conflitado, porque nessa altura da vida, a gente não sabe, ele começou a ter conflitos. Tinha relacionamento com o tio, mas tinha-se o conflito pessoal. O tio se formou-se, mudou-se de cidade, lá para as tantas arranjou alguém, casou-se, teve filhos, comunicou a ele, e aí foi um trauma para ele. Ele, ainda jovem, aos 15, 16 anos, perdeu aquilo que ele considerava um amor, porque ele, psicologicamente ele era um amor. E daí vem a problemática. Ele continuou na sua perversão sexual, arranjou outros parceiros, mas veio o conflito, e do conflito levou ele à irmã Emericiana, na nossa casa, que apesar de ser uma casa de umbanda, o amor lá predominava. É outra coisa que nós não devemos ter preconceitos. Tudo isso, essa história que nós estamos trazendo é para que nós não tenhamos preconceitos. Vejamos as coisas na medida certa em que elas se encontram. No limite de impossibilidade de que as pessoas que ali estão frequentando tenham a possibilidade de realizar suas tarefas. Se é para o bem, seja onde for, é o bem que está sendo realizado. Então, em regressão de memória conjunta dos envolvidos do plano espiritual, reduz a força da obsessão. E qual é a receita libertadora? Foi essa que João passou. Receita de abstinência com a canalização das forças sexuais para labores nobres e estudos. Mas se a pessoa envolvida nesse trauma não tiver força para se libertar e para a abstinência, não sejamos nós aqueles que o condenam, porque ninguém sabe o limite das suas forças, até onde ele pode chegar
para poder se abster. Se perguntarem, e ele está apto ao trabalho mediúnico, eu, responsável, aceitaria enquanto a abstinência não chegasse. Não por preconceito, mas no meu modo de avaliar, não conseguiria na minha reunião mediúnica, ele enquanto ele estiver. Amanhã que ele se voltasse para a abstinência, eu estaria abrindo os braços para abraçar mais um irmão. E se ele não conseguisse, ele continuaria a ser o meu irmão e a merecer o meu carinho, o meu tratamento e a minha compaixão para com ele, porque somente ele podia avaliar as suas dificuldades e a sua reação perante aquilo que ele estava, com certeza, levando ele a ter problemas psicológicos, pela ação que ele estava levando e que não tinha forças para poder se reabilitar. Então, aí está para as nossas reflexões este caso que tem uma importância muito grande. Terminada essa parte nossa, está acabado nesse seminário, mas a gente tem aqui uns prêmios que a gente vai sortear entre vocês todos, viu? Para reger o coral, nós chamamos o regente Eduardo Aldares.
todos. Boa noite aos ouvintes que acompanham pela internet. É um prazer enorme para o Encanto Coral encerrar este evento, que é para nós também uma grande experiência. O Coral Encanto foi fundado há 6 meses, mas antes desses 6 meses, desde janeiro do ano passado, segue-se uma história que está em outra dimensão. Existe um contato, existe uma interação com a espiritualidade, mas que é muito novo isso. Eu não afirmaria, mas algo está acontecendo. E isso é notório. E o coral tem, nesses 6 meses, a maioria dos cantores que nunca tinham tido uma experiência com o canto coral, passa agora a integrar de forma digna e brilhante este grupo que tende a representar o movimento espírita e também o movimento cultural de nossa cidade e da região. Então, nós estamos muitíssimos agradecidos de estar aqui na companhia de todos vocês. Foi Edelweiss, essa Vida Virou, de Cleiton e Cleidir. E para começarmos a entrar no espírito, canto está falando de Natal.
Ronaldo Miranda é um compositor para coro muito feliz nas suas criações, porque ele adequa muito bem a textura da voz, ao alcance das vozes, e combina isso de uma forma agradabilíssima. Então, de Ronaldo Miranda, Cantares. Encerrando a nossa apresentação, gostaria de convidar a todos para que nós façamos um laço de sintonia, para que a gente termine essa noite com bastante harmonia,
bastante paz e tranquilidade para todos. Essa música chama-se Ao Cair de uma Tarde Linda. Ao cair de uma tarde linda, uma estrela pura surgiu no céu. Nos teus olhos também brilhando, uma estrela mais pura eu vi nascer. Obrigada.